Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos seguir então para a nossa parte 2 dos limites da jurisdição nacional. Mas antes de seguir, já vou pedir a tua gentileza deixar o joinha, compartilhar esse conteúdo, se inscrever no canal para que a gente consiga chegar até o final desse ano de 2023 em 20 mil inscritos. Você me ajuda a fazer isso aí? Vamos fazer dessa uma corrente aqui para compartilhar conhecimento gratuito, atualizado, de forma bem objetiva para você. Tá? Então na aula passada a gente viu que tem causas que o Brasil pode, tem causas que ele deve, que só ele pode julgar, e agora a gente vai ver quais são essas causas. Então vamos lá. Aqui, gente, é meio cara crachá, tá? Então olha o que diz a lei. Artigo 21 vai trazer a primeira relação de causas que o Brasil pode julgar, mas não haveria impedimento para que outros países julgassem, tá? Então olha lá, ó. Compete à autoridade brasileira processar e julgar as ações em que 1. O réu, qualquer que seja sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Aí aqui uma informação importante, que considera-se domiciliado no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que nele tiver agência, filial ou sucursal. Em resumo, a gente conhece aí, por exemplo, várias empresas que são estrangeiras, por exemplo, a Apple, né? O pessoal tem iPhone, é uma empresa estrangeira, a gente sabe que ela é americana, mas ela tem alguma sede no Brasil? Se ela tiver, considera-se domiciliada aqui. O Google também é norte-americano, a gente sabe que tem sede em São Paulo. Pode ser demandada aqui? Sem problema nenhum, porque está domiciliada aqui por ter essa sede aqui, uma agência, uma filial, não importa, tá? Segunda hipótese que o Brasil pode julgar, no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação, então é uma ação que tem por objetivo cumprir uma obrigação, essa obrigação se tiver que ser cumprida aqui no Brasil, o Brasil obviamente vai poder julgar. E 3, o fundamento seja um fato ocorrido ou praticado no Brasil. Por exemplo, o fundamento da demanda é um acidente de trânsito que aconteceu no Brasil, pode ser julgado aqui. Ah, professor, mas era um acidente que envolvia 2 estrangeiros, um italiano e um norueguês que estavam a passeio aqui no Brasil, alugaram carros e se acidentaram, bateram um no outro. Não importa. O fundamento é o acidente? Sim. O acidente ocorreu no Brasil? Sim. Pode ser julgado aqui? Pode, sem problema nenhum, tá? Aí a gente tem o artigo 22 que traz um outro grupo de situações que também o Brasil vai poder julgar. Olha lá. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações. Primeira delas, ações de alimentos. Só que ele traz uma condição aqui, ó. Quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Então, a criança está pedindo alimentos. Ah, o pai mora na Itália, não importa. Pode ser no Brasil? Pode, porque é uma ação de alimentos em que o credor, que é a criança que mora aqui, está pedindo alimentos. Pode ser aqui? Pode, sem problema nenhum, tá? O réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios econômicos. A ideia dessa linha B é dizer, olha, se ele tem posse, propriedade, tem grana aqui no Brasil, patrimônio aqui no Brasil, seria mais fácil receber se essa demanda tramitasse aqui, por isso que o Brasil vai poder julgar, tá? Segunda, decorrentes de relação de consumo quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil. Super comum, né? Você comprou lá uma passagem de avião, foi para Portugal, passeou na Europa, teve problemas com esse voo. Ah, eu sou domiciliado em Curitiba, apesar da companhia aérea ser uma companhia aérea, portuguesa, espanhola, não sei qual que você comprou, pode tramitar aqui? Pode, porque é relação de consumo, você é domiciliado aqui, pode demandar aqui no Brasil, tá? E 3, em que as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional, ou seja, fizeram ali uma cláusula de eleição de foro e escolheram o Brasil. Teve um caso que o STJ julgou que era interessante. Sabe aquela empresa de roupa? Inclusive aqui, ó, tá sem etiqueta, mas dá pra ver aqui, ó, etiqueta colada. É aquelas etiquetas que são coladas, que eu adoro. Ó, Hering, tá vendo? É da Hering, tá? Então a Hering é uma indústria de Blumenau, né? Indústria têxtil de Blumenau, Santa Catarina, Blumenau, a terra da cerveja, terra do Oktoberfest. O Oktober tá chegando e eu vou de volta, se Deus quiser. E aí a Hering tinha feito um contrato de distribuição e de uso de marca lá na Argentina com uma empresa argentina, tá? E aí essa empresa argentina quis discutir algumas coisas desse contrato e ajuizou em Blumenau. Por quê? Porque eles escolheram Blumenau, tá?
toda a discussão era sobre questões lá na Argentina, mas tinha uma cláusula no contrato deles que qualquer discussão aconteceria no Brasil, na comarca de Blumenau. O STJ diz que vale sim, a princípio, a vontade das partes, tá? Beleza? Agora, tem causas, né, prof, que só o Brasil vai julgar. Sim, que aí a competência é exclusiva. E aqui, cuidado, tá? Nestes casos, vamos anotar aqui, ó, nestes casos, não é possível homologação de sentença estrangeira. Quer dizer o quê, prof? Quer dizer o seguinte, que se eventualmente algum outro país julgar uma dessas causas aqui, não vale nada no Brasil. Você não vai conseguir validar isso no Brasil, tá? Senhor, são várias causas? São, mas todas elas têm algo em comum, você vai ver. Olha lá. Então, compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão. Com exclusão. Está dizendo não pode outra, tá? De qualquer outra. 1. Conhecer de ações relativas a imóveis situadas no Brasil. 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil. Ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do Brasil. E 3. Em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens situados no Brasil. Ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora. Em resumo, gente, olha lá. Qualquer ação que tenha a ver com imóveis situados no Brasil, só o Brasil julga. Eu quero discutir a propriedade de uma casa que fica em Guaratuba, litoral do Paraná. Tem que ser no Brasil. Não pode ser discutida fora. Ah, mas é que a discussão é entre dois estrangeiros. Não importa. Tem que ser no Brasil, porque é um imóvel situado no Brasil. Beleza? Então, envolver o imóvel situado no Brasil, tem que ser no Brasil, tá? Se a ação que envolve sucessão hereditária e os bens estão no Brasil, tem que tramitar aqui. Se é relacionada à dissolução de casamento, união estável, e é o bem situado no Brasil, a partilha deles, tem que ser aqui. É fácil. Basicamente, quando você está discutindo em ações judiciais patrimônio que está no Brasil, propriedade, sucessão disso aí, partilha disso daí, vai ter que tramitar aqui. Beleza? E para a gente fechar, eu queria trazer o artigo 25, que vai trazer uma espécie de cláusula de exclusão do foro nacional, onde as partes escolhem tramitar fora, tá? Olha lá, não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, claro, desde que arguida pelo réu na contestação. Aí o parágrafo 1º vai dizer que não se aplica isso às hipóteses de competência internacional exclusivas nesse código. Quer dizer o quê? Vamos imaginar que aquele contrato lá que eu falei para vocês da Hering com a empresa argentina tivesse uma cláusula que teria que tramitar na Argentina. E aí a empresa entra no Brasil. O réu arguiu na contestação que tem essa cláusula para tramitar na Argentina, teria que tramitar lá. Então, é possível uma cláusula que eu escolha demandar fora do Brasil? Sim. E essa cláusula tem que ser respeitada. Claro, a parte desrespeitou na inicial, o réu não falou nada na contestação, paciência. Se o réu falar, vai para fora do país, isso daí, tá? Agora, seria possível fazer isso, professor, em ações de competência exclusiva da autoridade jurisdicional brasileira? Aí não, é o que o parágrafo 1º vai dizer. Então, por exemplo, eu não poderia estar um contrato de compra e venda de um imóvel situado em Curitiba, entre dois estrangeiros, por exemplo. Aí eles colocam nesse contrato uma cláusula que qualquer problema dessa compra e venda desse imóvel situado aqui em Curitiba vai ser discutido na Itália. Não dá. Por quê? Porque se envolve imóvel situado no Brasil, a competência é exclusiva. Então, é possível que a gente escolha, que a gente eleja a jurisdição internacional, ou seja, outro país para julgar a nossa causa? Sim.
se não for uma das hipóteses de competência exclusiva da autoridade jurisdicional brasileira. Beleza? Fechamos aqui esse conteúdo. É isso que eu tinha a dizer para vocês. Um grande abraço, bons estudos, deixa o teu joinha, compartilha o conteúdo. Ó quem tá pedindo para você fazer isso. É o nosso amigo, o robô mais amado do Brasil, o Guibô. Valeu? Um beijão em todo mundo, bons estudos e até mais.